como morar junto e não caracterizar uma união estável? Existem casais que estão apenas namorando e vão morar juntos para economizar despesas, para dividir o aluguel, enfim, para fins de economia. E aí surge o questionamento: como provar que aquele relacionamento não é uma união estável, é um namoro? Eu tenho uma amiga que ela foi morar com um rapaz para dividir o aluguel e as despesas. E eles começaram um relacionamento amoroso. E ela se pegou pensando, e com razão, como ela iria comprovar, se necessário, que aquele relacionamento não era uma união estável. E realmente é mais difícil provar que a relação não é uma união estável do que ela efetivamente é uma união estável. Por isso é importante conhecer o que diz a lei para não cair em uma enrascada. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que morar junto por si só não configura a união estável, mas é algo que leva a esse convencimento. Portanto, se você não quer, em hipótese alguma, correr o risco de ter uma união estável reconhecida, o ideal é não morar junto com o seu namorado ou com sua namorada. Às vezes, uma economia pode virar um prejuízo imenso lá na frente. Portanto, se liguem nisso. Dito isso, vamos relembrar os requisitos da união estável para entendermos o que pode ser feito para a relação não configurar uma união estável. Vamos lá, requisito público, o relacionamento tem que ser público. Isso significa dizer que aquela relação não pode ser secreta. Ao menos o círculo de amigos e familiares do casal tem que ter conhecimento daquela relação. Do contrário, não é uma união estável. Contínuo. A relação tem que ter uma certa regularidade. Um relacionamento que o casal fica 2 meses juntos, termina 6, volta mais 3, não é uma união estável. Claro que existem casais ioiô, vão e voltam, vão e voltam. Isso por si só não desconfigura uma união estável. Agora, o relacionamento tem que ter uma certa continuidade. Duradouro. O relacionamento tem que ser duradouro. Hoje a lei não estipula um prazo mínimo para que a união estável seja reconhecida. Agora, esse requisito tem que ser analisado com bom senso e juntamente com os outros requisitos exigidos pela lei. Nós não podemos considerar que um relacionamento de 15 dias é uma união estável. Então, tem que ter muito cuidado com esse requisito. E, por fim, o principal requisito da união estável, o intuito de constituir família. Mas o que é isso? O intuito de constituir família não significa necessariamente que o casal queira ter filhos. Isso é muito importante dizer. Eu tive um caso na qual uma senhora idosa vivia 12 anos em união estável com um senhor também idoso, que tinha problemas de saúde e que, portanto, eles não tinham um relacionamento íntimo. E, diante disso, quando eu fui reconhecer a união estável, após o óbito do senhorzinho, os filhos contestaram dizendo não é uma união estável. Eles não tinham um relacionamento íntimo, então não era uma união estável. Eles não tinham o intuito de constituir família, eles nem podiam ter filhos. Erro grosseiro de contestação. Porque o intuito de constituir família não significa dizer que o casal queira ou possa ter filhos. O intuito de constituir família significa que o casal o quê? Compartilha de uma vida junto, não apenas de momentos, como um casal de namorados. O casal que tem o intuito de constituir família, eles se apoiam nas dificuldades, comemoram as felicidades, compartilham momentos, compartilham a vida, muitas vezes compartilham patrimônio, e é isso que distingue a união estável de um namoro qualificado. Certo? Pois bem, então para desqualificar a união estável, o que é necessário? Demonstrar que o relacionamento não preenche os requisitos. E qual o principal deles? O intuito de constituir família. Se ficar demonstrado que aquela relação, que aquele casal não tem o intuito de constituir família, não tinha na realidade, ainda que eles tenham morado juntos, o juiz, a justiça, não vai reconhecer aquela relação como uma união estável. Mas afinal de contas, Larissa, como demonstrar que o casal não tinha o intuito de constituir família? Papel e caneta na mão, anotem lá.
ter vidas separadas e compartilhar de momentos juntos, mas cada um ter sua vida. Ou seja, um casalzinho de namorados, cada um tem sua vidinha, mas compartilham de alguns momentos juntos. Vão jantar juntos, viajam juntos, mas eles não compartilham da mesma vida, da mesma realidade. Cada um tem a sua individualidade. Isso é importante demonstrar. 2, não misturar patrimônio, cada um ter contas bancárias separadas, cada um pagar suas despesas e dividir tão somente o que diz respeito ali à moradia compartilhada. Isso é muito importante, gente. Não adianta querer ir lá na justiça e dizer que não é uma união estável. No entanto, o casal estava comprando coisa junto, tinha conta conjunta, estava dividindo despesas. Isso é compartilhar a vida. Isso vai levar ao entendimento de que o relacionamento é uma união estável. Então, por favor, não façam isso. Não colocar o outro como dependente de plano de saúde, de clube, sei lá do que. Não. No momento que coloca como dependente, traz uma ideia familiar. E muitas vezes para colocar, muitas vezes não, acho que todas as vezes para colocar no plano de saúde tem que assinar uma declaração de união estável, né? Depois não adianta ir lá para o juiz dizer, mas a gente só assinou para ela entrar no meu plano de saúde. Já era. Cuidar com as referências nas redes sociais, como você apresenta o seu namorado ou sua namorada, como esposo ou esposa nas redes sociais. Tem que cuidar, porque isso pode servir de prova para configurar a união estável. Vou dar um exemplo. Teve um Big Brother aqui recente, na qual o ganhador, que se eu não me engano se chamava Davi, ele saiu do Big Brother dizendo que a companheira dele não era companheira, era só namorada e que eles estavam se conhecendo. Mas, no curso do programa, gravado inclusive, ele dizia, se reportava ela como esposa. Logo, ele passou a se contradizer e isso vai pesar contra ele no processo que ela já ingressou para reconhecer e dissolver a união estável. E, gente, é muito importante fazer um contrato de namoro bem completo, estabelecendo todas as regras daquele relacionamento, estabelecendo a questão de que o casal vai morar junto para dividir despesas, dentre outras coisas que a gente vai ver agora. O que é importante incluir nesse contrato? Então vamos lá, de novo, papel e caneta. Estabelecer a dinâmica de vida do casal. Mencionar que vão morar juntos para dividir despesas, incluir como vai ser a divisão dessas despesas e todos os demais combinados e regras daquela relação. 2, deixar claro no documento que o casal não tem o intuito de constituir família, que não é uma união estável e que eles residem juntos em razão do compartilhamento de despesas. Estabelecer, deixar claro no documento que cada um vai ter o seu patrimônio absolutamente separado e autônomo e que cada um trabalha e tem sua autonomia financeira, inexistindo comunicação e confusão patrimonial. E incluir também que no caso de gravidez, porque pode acontecer, né? Um casal de namorados pode ter um filho, mas que é importante incluir no documento que a gravidez não vai caracterizar uma união estável e que na eventualidade do judiciário, da justiça entender que aquela relação é uma união estável, o regime aplicável será o da separação total de bens. Aí a gente vai estar mitigando um pouco dos prejuízos, mas o mais importante, gente, prestem atenção. Não adianta ter um contrato de namoro bonitinho, lindo, assinado, feito pelo advogado e na prática a relação ser uma união estável. Se o juiz, analisando todo, perceber que aquele relacionamento preenche os requisitos de uma união estável, ele vai ignorar o contrato de namoro, rasgar o contrato de namoro e vai dizer é uma união estável. E vai, obviamente, determinar a partilha de bens, pensão, enfim, tudo que ele achar que a parte tem direito. Então, muita atenção nisso. Eu tive um caso, assim, bem periclitante com relação a isso. O casal me procurou, fez um contrato de namoro, tudo certinho, bonitinho, contrato lindo, maravilhoso, impecável. Na prática, eles compravam coisas juntos, moravam juntos, eles compartilhavam a vida toda junto, uns se apoiavam, se ajudavam, enfim, inegavelmente aquele relacionamento
era uma união estável, preenchia todos os requisitos. Não vou entrar em outros detalhes, mas foi comprovado na justiça que aquele relacionamento preenchia os requisitos da união estável. O que o juiz fez? Pegou o contrato de namoro, jogou no lixo e disse assim: união estável. Pode dividir tudo aí que foi adquirido na constância da união, é união estável, regime de bens que se aplica, portanto, é o padrão da parcial e ponto final. Então, se a gente fizer um contrato de namoro, nós precisamos que o relacionamento seja realmente um namoro. Se não, faça uma declaração de união estável com separação total de bens. Qual a diferença? Não tem confusão patrimonial, desde, obviamente, que o casal viva também em conformidade com a separação total de bens. Agora, se um vier a falecer, o outro será herdeiro, o que não acontece no namoro. Certo, pessoal? Ainda sobre esse tema, eu vou deixar o link de um vídeo na qual eu falo sobre as diferenças de um namoro e de uma união estável. Assistam lá.